Supremo Tribunal Federal pautou a análise de uma ação contra a desativação de manicômios judiciários para esse mês. O relatório sobre o assunto vai ser lido pelo ministro Edson Fachin no dia 25 de setembro. Depois disso, a sessão para o início da votação vai ser agendada. O prazo para fechar essas instituições foi prorrogado para o fim de novembro. A partir desse momento, os órgãos judiciais devem apresentar planos para desinternar os pacientes. Essa ação diz que essa medida implica na soltura de pessoas perigosas que cometeram crimes graves e estão internadas em hospitais psiquiátricos. A gente recebe agora o advogado Adeildo Nunes, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Doutor, uma boa noite. Primeiro, explica para a gente por que houve essa decisão, então, para desativar esses locais. Qual é a argumentação, então, que será ouvida e aí debatida no Supremo Tribunal Federal? Em primeiro lugar, boa noite. E o que se pode afirmar é que há uma intenção legislativa para acabar com os manicômios judiciários desde 2001, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei 10.216. Então, desde essa época, que já é uma intenção, pelo menos do ponto de vista legislativo, no sentido de modificar o modelo aprovado em 1984, quando o Brasil começou a adotar a medida de segurança como um remédio para aquelas pessoas doentes mentais que cometem ilícitos penais. Pois bem, foi a partir de 2001, portanto, que iniciou-se no Brasil esse movimento no sentido de fechar os manicômios judiciários, mas isso vem andando ao longo dos anos sem nenhuma solução por parte, principalmente dos estados, que são os administradores dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Como se sabe, em 1984, o legislador, pelo Código Penal, que aliás ainda hoje está em vigor, e pela Lei de Execução Penal, foi criado esses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico justamente para acolher aquelas pessoas que eventualmente tenham cometido um ilícito penal, mas que na época do fato eram absolutamente, não entendiam o caráter ilícito daquela conduta. Então isso veio ao longo dos anos, até que o Conselho Nacional de Justiça, agora em 2003, exatamente com a resolução 487, resolveu estipular um prazo de 15 meses para que esses hospitais fossem fechados. Essa, portanto, é a história que o Brasil conta sobre a medida de segurança, que, como se sabe, não é uma pena, é um tratamento psiquiátrico. Portanto, é de se lamentar essa atitude do Conselho Nacional de Justiça, porque, na verdade, nós dependeríamos de uma lei para alterar o Código Penal e para alterar a Lei de Execução Penal para poder dar legitimidade a essa atitude do CNJ. A intenção do CNJ, na verdade, foi muito boa, mas é impossível de você retirar, por exemplo, cerca de 8.000 pessoas que hoje estão em internamento psiquiátrico e que não têm condição de ter liberdade, porque senão vão voltar a delinquir. E aí a pergunta é uma só: para onde vão essas pessoas? Pela resolução 487 do CNJ, eles devem ser transferidos, depois de 15 meses, contável da data da resolução, para hospitais psiquiátricos públicos. Ora,
O Brasil conhece a situação precária dos nossos hospitais públicos. Imagine o hospital psiquiátrico. Claro. Então, o que vale agora é que há uma ação direta de constitucionalidade, como bem enfatizada pela Renata, em que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa resolução do CNJ e, evidentemente, que isso não pode continuar acontecendo no Brasil. Primeiro, porque eu não tenho plano de mandar 8 mil pessoas doentes mentais que geralmente praticam crimes contra a própria família, contra a liberdade sexual, e essas pessoas não têm oportunidade. Claro. O que se espera, portanto, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. É um assunto que gera muita discussão e que ainda tem muitos pontos a serem respondidos, muitas pontas soltas, né, doutor? Muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Boa noite.